Deputados federais voltam a se reunir nesta terça-feira de forma remota para votar mais uma mensagem do Poder Executivo. Dessa vez na agenda, uma PEC, proposta de emenda à Constituição, com alteração de prazo para o governo do estado apresentar a prestação de contas em período de pandemia ou calamidade. Carlos Silva. As dificuldades operacionais enfrentadas pela Secretaria da Fazenda para a observância de certos prazos previstos na legislação em função da pandemia levou o Poder Executivo a propor mudanças na Constituição para permitir que a apresentação das informações sobre receitas e gastos do governo estadual seja feita em um tempo mais amplo. Uma PEC, proposta de emenda à Constituição com mudanças nesses prazos, foi enviada à Assembleia Legislativa e entra na pauta de discussão e votação nesta terça-feira. A dificuldade, conforme argumenta o Poder Executivo, foi agravada por conta do quadro atual da Covid-19 no Ceará e das medidas de isolamento social rígido, havendo uma perspectiva forte de que não se tenha como cumprir o prazo previsto no artigo 88, inciso 16 da Constituição do Estado. A legislação estabelece 60 dias após a abertura da sessão legislativa para a prestação de contas anualmente à Assembleia Legislativa. A PEC número 03/21 altera o inciso 16 do artigo 88 e o artigo 211 da Constituição do Estado do Ceará, ampliando de 60 para 120 dias, em caso de decretação de calamidade pública, o prazo para o governo do estado prestar contas referentes ao exercício anterior após a abertura da sessão legislativa. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Uma mudança na Constituição Estadual, jornalista Beto Almeida, sem muita implicação na vida do cidadão, uma vez que trata mais de uma movimentação burocrática. Claro, sem deixar de lado a completa transparência nas informações sobre receitas e despesas do Estado. Olha, Luciano, a justificativa agora é por conta da pandemia, né? Com essa questão da doença espalhada, do vírus. Então, a Assembleia, na realidade, aliás, a Secretaria da Fazenda precisa, né, alega a necessidade de ter mais tempo para observar essa prestação de contas dentro dos prazos legais, sem que haja comprometimento e desrespeito ao que está estabelecido atualmente na Constituição. E o que diz a nossa Constituição aqui do Ceará, Luciano? Diz o seguinte, que depois da abertura da sessão legislativa anual, o governo do estado tem até 60 dias, tá certo, para fazer a prestação de contas do exercício anterior. Ou seja, nós estamos em 2021, a Assembleia tem que prestar contas do ano de 2020 aliás, o governo do estado tem que prestar contas para a Assembleia Legislativa. Então, mas para fazer essa alteração, ampliar esse prazo, esticar esse prazo, tem que mudar a Constituição. E aí entra uma proposta de emenda constitucional. Mas como você diz, tudo com transparência, dentro das regras previstas. Não é algo que você possa dizer que desperte o interesse da população, mas que está lá na nossa Constituição e que precisa ser seguido ali na risca. É bom que se diga também que essa matéria começou inclusive a tramitar na sexta-feira da semana passada, mas teve aí a morte, né, do Aécio de Borba, foi deputado e a sessão foi suspensa. Então hoje, de forma extraordinária, essa matéria está entrando em pauta aí em primeira discussão.